Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, à nossa aula. Vamos começar aí o capítulo 2. Eu já comentei algumas coisas referente ao capítulo 2 em sala de aula, falando sobre a questão populacional no Brasil, mencionando a questão da miscigenação, mencionando a questão da distribuição populacional. Nós estudamos que o Brasil ele é um país extenso, ele é um país que apresenta aí em condições territoriais o quinto maior país do mundo em extensão. Porém, quando a gente pensa nessa extensão territorial e relaciona essa extensão territorial com a população, nós temos algumas diferenças, ou seja, nós temos ali alguns elementos que acabam diferenciando um pouco essa distribuição. Por exemplo, o Brasil ele é um país que apresenta uma densidade demográfica, ou seja, a concentração populacional do Brasil ele está mais presente aí na região sudeste. Ou seja, a concentração populacional brasileira ela é específica mais em alguns pontos, ou seja, outros pontos não têm uma densidade demográfica muito elevada. Então, por isso que o Brasil ele é um país populoso, ou seja, aí aproximadamente 200 milhões de habitantes, é um pouco mais, mas não é um país muito povoado, porque no Brasil tem muitas áreas que ainda não tem uma concentração populacional elevada, por exemplo, a região norte, onde nós temos ali a região onde predomina a floresta amazônica. Mas o Brasil ele é um país que tem uma miscigenação, ou seja, o Brasil ele é um país que possui uma diversidade de raças. Ou seja, essa diversidade populacional presente no território brasileiro ocorreu por uma série de transformações e ocupações que ocorreram ao longo do tempo. Por exemplo, nós tivemos portugueses que chegaram no processo de colonização, nós tivemos aí a chegada de escravos africanos que começaram a trabalhar nas lavouras aqui no território brasileiro. Nós tivemos europeus que depois fugiram das guerras, fugiram dos problemas econômicos e políticos da Europa, que buscaram outros países como o território brasileiro. Então, pessoal, o Brasil ele é um país que tem uma miscigenação, ou seja, tem uma mistura de raças. Esses povos se uniram, ou seja, hoje os brasileiros eles podem se aí apresentar diferentes raças, pode apresentar diferentes condições em termos de etnias. Ou seja, temos aqui africanos, temos aqui asiáticos, temos aqui europeus, temos os próprios indígenas, que tem poucos, mas ainda residem aqui no Brasil. Então, por isso que o Brasil é considerado um país que apresenta uma elevada miscigenação.